Olá, tudo bem? Estou aqui eu novamente na minha casa para gravar mais uma aula para o curso da Mulher Sábia, né? E esta aula vai ser a aula da disciplina da língua. A disciplina da língua vai ser baseada no livro de Tiago, no capítulo 3, que vai ser a base para nós aprendermos como domar a nossa língua. Tiago, ele escreveu o livro de Tiago para uma igreja em Jerusalém, e essa igreja ela sofria de problemas dessa ordem de disciplina da língua. E a língua, quando ela não está disciplinada, ela vai gerar divisão, ela vai gerar contenda. Então nós precisamos entender que o mau uso da língua, ele vai destruir amizades, ele vai separar amigos, ele não vai trazer boas coisas para a nossa vida. Vamos ler o que diz Provérbios 16, 28, como uma introdução antes de nós entrarmos no livro de Tiago. Provérbios 13, 28 diz assim: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. É complicado, gente, espalhar boatos, né? Eu conheço muita gente que perdeu a amizade por coisa que nem era verdade, por coisa que nem era. Então, a gente precisa ter mais discernimento, né? 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, sabe aquela coisa, não interessa com quem estou andando, eu tenho minha cabeça é forte, não me deixo influenciar. A Bíblia diz, não vos enganeis, porque as más companhias corrompem sim os bons costumes. Então, perceba o que você faz, com quem você anda, né? Isso é muito importante. Muitas vezes nós cremos numa coisa e convivemos com pessoas que não creem. É complicado, né? Não estou dizendo que nós temos que nos isolar e viver ali só naquele... Não, muito pelo contrário. Nós temos que conviver com as pessoas sim. Porém, precisamos estar atentos para não nos deixar ser... levados, né, a fazer realmente aquilo que a Bíblia diz que vai provocar alguma coisa ali que não tá certa, né? Vai corromper os bons costumes. A qualidade de vida na nossa família, ela depende daquilo que a gente fala, né? Então, a qualidade de vida do lugar onde eu estou, ela vai depender daquilo que eu falo. Porque se a outra pessoa falar e eu não decordo, aquilo morre. Agora, se eu decordo, o negócio vai embora. Vamos ver o que fala Provérbios 21. Aliás, Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então, quem ama ficar falando, vai comer do fruto da língua solta. Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai da sua boca. Então, você vai ser contaminado não por aquilo que você colocar dentro, mas por aquilo que você está falando. É isso que vai te contaminar. Mimimi, murmuração, reclamação. Você acaba sendo uma pessoa chata. Provérbios 6, 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. Vamos ver quais são? São 6 coisas que ele odeia e a 7ª ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Essas 6 ele odeia. E a 7ª ele abomina. Qual é a 7ª? O que semeia contenda entre irmãos. A língua, gente, ela carrega muito veneno. Então, quando você contenda com... O que é contenda? O que é essa contenda entre irmãos? É fofoca. É falar coisas. É colocar um contra o outro. E aqui ele está falando entre irmãos, que ele está falando dentro da igreja. E dentro da igreja a gente vê isso. Então nós precisamos viver mais a palavra.
Não viver só algumas coisas que a palavra diz, mas viver toda a palavra. E isso é só através de Cristo na nossa vida, porque não é fácil. Não é fácil, ainda mais nesse mundo de hoje que já há corrupção, já há esfriamento, nós já estamos vivendo apostasia. Então, nós precisamos nos apegar em Cristo, na palavra de Deus e viver essa palavra, né? Provérbios 18, 12 diz assim: antes da queda o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então, quando você for falar com alguém, fazer alguma coisa, seja humilde. Seja humilde. Não vá já com 5 pedras na mão. Vá humildemente, ouvindo o que a pessoa também tem a dizer. Porque daí sim vai preceder a honra. Caso contrário, não vai dar certo. O teu falar é um termômetro. Ele é o termômetro da tua espiritualidade. Então, o que vai medir a tua espiritualidade? É o seu falar de mais ou o seu falar de menos. Se você falar de mais, significa que você está agindo na sua carne. Se você falar de menos e ouvindo mais, significa que você está agindo no espírito, né? Andando conforme Tiago 1,19 diz. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Dica do senhor Tiago. A mulher, ela deve ser o termostato, principalmente dentro da sua casa. Porque a temperatura, quando ela aumenta, você vai lá... Porque o termostato, ele serve para isso, né? Ele serve para... Se tá muito quente, o termostato liga e esfria. Diferente do termômetro, né? Que o termômetro, ele mede. O termostato, ele tira uma condição e põe outra. Então, seja o termostato no teu lar. Se o negócio vai pegando fogo, abaixa aquele fogo. Não coloque mais fogo. Vai explodir o negócio. Não, ameniza. Provérbios 25, 15 diz: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos. A língua branda, gente, ela vai afastar a ira. Ela vai revelar a maturidade espiritual de quem a usa. Então, na aula da comunicação é falado sobre isso, né? No meio de uma briga, no meio de uma contenda, fique em silêncio. E antes de ficar em silêncio, já comece com a língua branda. Porque sabe o que significa branda no dicionário? Diz assim: aquele que cede à pressão, suave, leve, afável, meiga. Essa língua que tem que aparecer numa discussão ou em qualquer âmbito da sua vida. Porque a palavra de Deus diz que é esta língua que vai afastar a ira. A língua branda. Não tem erro, gente. Usa a língua branda. Usou a língua para ferir, não vai dar certo. Porque vai ter a guerrinha ali, né? Vamos ver alguns versículos do que a Bíblia fala sobre a língua. Salmo 34, 13 diz assim: guarda sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Toda palavra má, ela vai deixar uma impressão no caráter da pessoa que pode causar uma perda irrepreensível. Então, guarda sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Salmo 39, 1 diz assim: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Olha lá o que o salmista está dizendo. A língua, gente, ela é a principal expressão da nossa espiritualidade. Então, olha que testemunho lindo que ele está dando aqui. Ele está dizendo que ele vai vigiar a conduta dele para não pecar nas suas palavras. Ele vai colocar uma mordaça na sua boca enquanto o ímpio estiver na presença dele, para que ele não peque, para que ele não fale coisas que ele possa se arrepender depois. 1 Pedro 3,10: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes,
guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Qualidade de vida, gente, em casa ou no trabalho, ela vai depender daquilo que você fala. A Bíblia aqui foi muito clara. Olha como inicia o versículo de Pedro 3,10, 1 Pedro. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua. Boca fechada. Já diria que boca fechada não entra mosca. Mateus 12, do 34 ao 37, diz assim: Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizerem coisas boas? Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo com Cristo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Então, o que está saindo da sua boca? A Bíblia é muito clara. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu vejo muita gente falando palavrão, 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 como se fosse normal. Eu, uma vez ou outra, sai assim muito, de vez em quando, um palavrão assim. Não tão, mas é um palavrão. E eu já me sinto mal, porque não faz parte do meu vocabulário, mas você convive com tanta gente que fala, daqui a pouco você solta um ali, que até você se surpreende. Como diz a pastora Lucilene, né, pastora? Fale o nome de frutas, ela ensina todo mundo. Em vez de você xingar, você fala, ora, pipoca não é fruta, né? Carambola, maçã, laranja, banana. Ela ensina a gente a fazer isso, né? As pessoas que falam muito palavrão. Inclusive, ela ensinou uma manicure dela, acho que ela já falou isso em alguma aula. E se não falou, ainda vai falar. Porque ela realmente ensina as pessoas a falarem nome de fruta ao invés de palavrão, porque acabamos de ler aqui no versículo que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então, nós precisamos encher o nosso coração das coisas de Deus para poder externar as coisas de Deus. Agora a gente vai entrar em Tiago. E o capítulo 3 de Tiago, ele vai explicar um pouco sobre a língua, mas principalmente a conclusão deste capítulo é a conclusão de como eu posso dominar a minha língua. Porque Tiago, ele vai dizer aqui, você vai ver que a gente vai começar a ler aqui, ele vai dizer que é impossível domar a língua. Não tem como você domar a língua estando num estado fora do estado espiritual, né? Estando ali no nosso normal, sem ter Cristo, não tem como você dominar a língua. E é isso que ele vai nos ensinar aqui. Então eu vou lendo os versículos, eu vou comentando, né? A gente vai se deter no livro de Tiago 3, tá bom? Então se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir aí comigo, né? O capítulo 3 de Tiago, né? Para quem não tem muito domínio com Bíblia, Tiago tá mais pro finzinho da Bíblia lá. E é um livro bem pequenininho, tem acho que 3 ou 4 capítulos, agora não me recordo bem, eu acho que são 4. Enfim, 4 ou 5 capítulos, é um livro bem pequeno, que você acha lá no finzinho da Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vocês já perceberam que o freio do cavalo, você para ele ou você dá ordem para ele seguir. Então aqui Tiago, ele está comparando, né, ele está falando da língua que fomenta a discórdia ou não, né? Eu posso dar pique na discórdia ou parar e não seguir em frente. O versículo 4. Vede também os navios, que sendo tão grande e levado de impetuosos ventos, se vira como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governa.
Então ele vai aonde o piloto quer. É ele que gira o leme, é ele que leva o leme, né? Então o leme é tão pequenininho e leva aquele barcão, aquele naviozão para onde o piloto guiar. Então o Tiago ele está falando que a língua ela tem o poder para governar. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aqui, Tiago está dizendo que a nossa língua é tão pequenininha, ela pode fazer grandes estragos, ela pode contaminar muitas coisas. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ele está falando aqui da língua, que a língua tem o poder da destruição. O fogo é como um mundo de iniquidade. Ela contamina todo o corpo, ela inflama o curso da natureza, ela é inflamada pelo inferno. Então, gente, a gente precisa cuidar demais das coisas que a gente fala. Nós temos que ter muita prudência, porque a parte espiritual é muito grande. Versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Desculpa, mas nenhum homem tem o poder de domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Em outras traduções, descarregado de veneno mortífero. Então nós usamos a língua para julgar, para criticar, né? Eu encho os outros de defeito, mas eu não enxergo aquilo que eu faço. Nossa, eu conheço uma pessoa, aliás, algumas pessoas, que apontam, que falam. Tem uma, então, que só fala mal de todo mundo. A vida dela é falar mal das pessoas. Uma pessoa amarga, que só sabe reclamar da vida, tem tudo e só reclama. E fala mal, mas ela não enxerga 1 centímetro de quem ela é. Então, é muito fácil eu falar dos outros e não olhar para mim mesmo. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, que é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com a língua nós bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens, que são feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Gente, eu não posso bendizer a Deus e amaldiçoar o homem. A mesma boca não pode. Vocês estão entendendo? Versículo 11. Porém, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água doce e água salgada. Não tem, gente, não tem. Não adianta a gente querer colocar alguma coisa, não tem. Ou é isso, ou é sim, ou é não. Ou eu falo, ou observo. Ou eu falo com brandura, ou eu falo cascando o verbo. Eu tenho que entender como eu posso fazer isso. Nós vamos entender daqui a pouco. Quem dentre vós é sábio e entendido? Nós estamos no versículo 13. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ó, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. É através do nosso testemunho, através da nossa vida que a gente pode demonstrar a Cristo em nós. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Essa é a sabedoria, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria terrena. Ela é animal,
diabólica, porque onde há inveja, há espírito faccioso. Aí há perturbação e toda obra perversa. Essa sabedoria que vem, que é terrena, que não vem do alto, é a sabedoria do conhecimento que produz orgulho. Ou seja, é esse conhecimento terreno. Eu sou formada em educação física, tenho pós-graduação em ciência do movimento humano, tenho uma especialidade em traumas na água, né, aquático, para natação. E então são conhecimentos terrenos. São coisas que eu produzi aqui, que eu entendi aqui. Mas essas coisas podem gerar orgulho. Podem gerar assim, eu sei mais que todo mundo, ninguém mais sabe mais que eu, ninguém sabe melhor que eu sou a melhor, eu sou a boazona, eu começo a ficar me achando. E não é assim que as coisas funcionam, né? Porque essa sabedoria é uma sabedoria que, como diz aqui, ela é de toda obra perversa, certo? Mas a sabedoria que vem do alto, versículo 17, ela é primeiramente pura, depois pacífica, ela é moderável, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela não tem parcialidade e ela é sem hipocrisia. O 18, terminamos o capítulo de Tiago 3. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, Tiago nos fala aqui que é difícil domar a língua, que a língua é um pequeno órgão de peçonha mortal, né, de veneno mortífero, que é praticamente impossível a gente dominar a língua, a gente vê as coisas que abominam ao Senhor. Só que aqui ele ensina como eu posso domar a minha língua. E é só através de Cristo, porque a sabedoria que vem do alto, ela é Jesus. A sabedoria que vem do alto, ela sempre vai te levar à humildade. Diferente da terrena, que produz orgulho, porque eu estudei, eu sei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu que mando, eu que sei, eu. Essa sabedoria é a terrena. É a que vai ter a amarga inveja, é a que vai se gloriar, é a que vai contra a verdade, é a que vai ter sentimento faccioso, que vai fazer a nossa língua sair do prumo, que é essa sabedoria terrena que Tiago estava se referindo em relação àquelas línguas. Agora, quando nós usamos a sabedoria que vem do alto, que é Jesus, aí as coisas mudam. Vamos ver quais são os contrastes da sabedoria que vem do alto, tá? O que a sabedoria que vem do alto não é? Ela não é ciência e nem produto de muitos estudos. Essa é a terrena. E ela também não é a prudência do amor próprio. Suas origens. Ela resulta na nova natureza espiritual do crente, que é o novo nascimento, e como consequência devolve-se constante comunhão com Deus. Ela é instruída pelo estudo da palavra e ela traz preocupação com o reino de Deus e a sua justiça. Então, essa aqui é a natureza que faz a gente controlar a nossa língua. É só através disso. Quais são as suas características? É aquelas que eu já li no versículo. Pura, pacífica, moderada, tratável, misericordiosa, frutífera, imparcial. E os seus valores? Ela torna o crente um testemunho da verdade. Ela reprova o pecado no mundo e ela ensina o crente a tratar os seus semelhantes. Então, essa sabedoria que vem do alto é a sabedoria que vai refrear a nossa língua. Não tem outra forma. Nós só podemos ficar quietinhas, sem falar mal do outro, sem bem dizer, sem entrar em contenda, sem fazer fofoca, se nós tivermos Jesus na nossa vida. É a única forma. E se você ainda não tem Jesus na sua vida, se você estiver assistindo esse vídeo e você ainda não tem Jesus na sua vida, ore agora. Fale, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor esteja na minha vida. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu acredito que o Senhor é Jesus, que o Senhor morreu para que eu tivesse vida em abundância. Se coloque diante de Deus e peça que Ele venha
dominar a sua vida através do Espírito Santo para que você possa ter essa mudança na tua vida. Peça para que Jesus venha fazer morada em você, para que Ele possa te transformar de dentro para fora. Muitas coisas, muitas pessoas murmuram, reclamam. Meu Deus do céu, olha, gente, não que eu seja, né, uma pessoa que não murmure nunca, mas o Espírito Santo, quando você começa com o Espírito Santo já te coloca ali. Nós precisamos ser gratos. Eu vou ler alguns versículos aqui, principalmente alguns do Velho Testamento, né, que falam lá da saída do povo do Egito. Meu Deus, como esse povo murmurou no deserto. Deus tirou aquele povo do Egito com coisas assim. Se você não leu a Bíblia, leia, por favor. Por favor. Entenda. Deus tirou o povo do Egito para levar para a Terra Prometida. Um caminho que ia durar 40 dias, durou 40 anos, gente. Porque Deus tirou o povo do Egito, que eles eram escravos no Egito. Deus tirou o povo do Egito para ser livre. E, gente, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que Deus fez maravilhas. O confronto com o faraó de Moisés foi assim impressionante. As coisas que aconteceram. Eles visualizaram tudo aquilo, as pragas, tudo o que aconteceu, até ele liberar o povo, o rei lá do Egito, liberar o povo para sair do Egito. E eles lá no deserto, indo no caminho à Terra Prometida, reclamando porque não tinha água, reclamando porque não tinha comida, reclamando porque tinha sol, reclamando que, ó vida, ó céus. Gente, nós precisamos confiar em Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não adianta você ficar reclamando. Confia. Entrega. Já tivemos aula de entrega. Tem gente que fica só reclamando e não entende porque as bênçãos não chegam. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado pela prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. O Senhor prometeu levar aquele povo na terra prometida. Ele prometeu. A terra prometida foi porque Deus prometeu, que é Canaã. Gente, aquele povo foi só reclamando. Foi só reclamando. E vinha comida, as codornices, a água saía da pedra. E eles reclamavam. Eles reclamavam, não existia gratidão. Então a gente vai ler aqui, ó, Números capítulo 14, a gente vai ler do 26 até o 34. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão dizendo: até quando sofrereis essa má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com quem murmuravam contra mim. Gente, o povo só sabia reclamar. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados. Segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis. Presta atenção, que eles estavam indo para entrar na terra prometida. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Eu salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, que foram os únicos que entraram em Canaã. O resto ninguém entrou. Mas os vossos filhos, de que dizeis: por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos,
e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Segundo o número de dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Queridas, a palavra de Deus está dizendo que para cada murmuração é um ano que atrasa a bênção. Cada vez que você reclama, você volta para o final da fila. O povo de Israel, o povo que estava no Egito, gente, só reclamou. Eles perderam, nem Moisés entrou na terra prometida, somente Caleb e Josué. Isso é muito sério. E Êxodo 16, ele diz mais. Ele diz assim, disse mais a Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurastes contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas são contra o Senhor. Toda vez que você reclama, você não está reclamando da pessoa, não. Você está reclamando do Senhor. Quando você murmura, você está murmurando contra Deus. E isso é muito sério. A gente precisa guardar a língua, a gente precisa aprender mais a agradecer. E isso, Deus está falando muito sério comigo, porque eu tive umas semanas aqui atrás que passaram que, olha, como eu reclamei, como eu murmurei, né? Já pedi perdão ao Senhor e peço novamente. Porque, obviamente, quando eu trago uma palavra, é assim com todo pregador, né, com todo professor que venha trazer no estudo, que Deus trata conosco antes. Que a gente pare de resmungar, que a gente pare de reclamar. Se nós estamos trabalhando naquele lugar, foi Deus que colocou, então glória a Deus. Deus vai nos levar para algum lugar. Só que se a gente ficar reclamando, vai demorar mais. Nós temos que aprender a agradecer a Deus na tormenta, agradecer a Deus no deserto, agradecer a Deus quando nada está dando certo. E não usar a língua para ficar falando mal dos outros, para ficar reclamando, para ficar murmurando. A gente precisa usar a nossa língua para bendizer ao Senhor, para dar bom testemunho, para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Porque é muito fácil agradecer a Deus quando tudo dá certo, né? Agora, quando você está no caminho do deserto, porque o caminho do deserto ele vai te levar a algum lugar. Então, enquanto você está ali no deserto, ao invés de você ficar murmurando, você tem que ficar agradecendo. Porque você vai chegar a algum lugar. Quando Deus promete, Ele cumpre, Ele não mente. Provérbios 10, versículo 11 diz assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então, a nossa boca ela tem que ser fonte de vida, gente. 2 Coríntios 17, para encerrar. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, é somente pela salvação, através do novo nascimento, que eu posso controlar a minha língua. Que eu posso, ao invés de murmurar, louvar a Deus. Porque eu sei em quem eu creio, eu sei aonde Ele vai me levar. E até chegar lá, eu tenho que agradecer e não reclamar. O versículo 18 do mesmo capítulo diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus nos chamou para ser o ministério da reconciliação, gente. E não da murmuração, e não da reclamação, e não da contenda. Eu vou ler de novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Então,
Que a partir de hoje a gente possa pensar antes de reclamar, que a gente possa entender, né, que nós já nascemos do Espírito, né? Você já entregou a sua vida hoje para Cristo aqui. Se você ainda não tinha feito isso, né? Você fez essa oração hoje, né? Deus, ele vai habitar em você, você vai estudar a Bíblia, você vai, através aqui dos estudos do curso, você vai aprender muita coisa, você vai começar a ler Bíblia, você vai começar a entender o que Deus tem para a tua vida, você vai começar a colocar isso em prática, você vai ter a tua vida transformada. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E que nós possamos entender que nós estamos aqui para reconciliar e não para destruir, não para murmurar. Nós estamos aqui para bendizer, para agradecer, para louvar e não para murmurar e reclamar e mimimi. Sabe aquela vida de ó vida, ó céus, ó azar? Se você é um pouquinho mais velha, assim como eu, você deve ter assistido o desenho do Lip, do Hard, né, que era a hiena e a raposinha lá, que ficavam reclamando. Nós não podemos ser como eles. Nós devemos louvar e agradecer a Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por mais este dia, que o Senhor esteja nos abençoando, nos cuidando. Pai, a minha, a pastora Lucilene, né, a Eliana, que está conosco no curso também, trabalhando no curso, a Fátima. As pessoas que estão assistindo, Pai, que o Senhor nos cuide, nos guarde, nos proteja, Pai. E que tudo que foi falado aqui hoje, Pai, venha entrar como flecha no nosso coração, Pai, como uma espada de 2 gumes que vem dividindo, Pai, a medulas, né, separando a alma e o espírito, Pai, trazendo o discernimento da palavra para nós, que nós possamos colocar em prática, que nós possamos viver a Tua palavra, Pai, para que nós possamos alcançar todas as Tuas promessas, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, que nós não sejamos como o povo do deserto, Pai, que vamos levar 40 anos para talvez nem entrar na terra, de tanto reclamar, Deus, né? Uma viagem que era para durar 40 dias, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos dá discernimento, Pai. Que nós possamos colocar isso em prática, Pai, é o que eu te peço e eu já te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e que nós possamos atuar no Ministério da Reconciliação. Deus te abençoe.